Programa Voz do Trabalhador, trazendo agora a dica do cartório Joana Malheiros. Joana, boa tarde. É um prazer novamente conversar contigo, principalmente neste mês que todo ele é dedicado às mulheres. E o cartório Joana Malheiros tem uma identificação na procura de soluções que beneficiem as mulheres. A gente tem visto esse conteúdo que a gente traz aqui todos os sábados e sempre nele aparece a participação, a informação em benefício das nossas mulheres. Sobre o que nós vamos falar? Vamos aproveitar o mês, né? Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos os ouvintes. Nós iremos comentar, já que nós estamos no mês que comemoramos o Dia Internacional da Mulher, alguns dos direitos que elas têm e principalmente no tocante ao nome, no que diz respeito à sua identidade. Quando a mulher casa, se ela pode continuar usando o nome de solteira, ou quando ela, mesmo casada, ela acrescentou o sobrenome, mas não está se identificando se ela pode alterar ou não esse nome que ela contraiu quando do casamento. A questão de não estar se identificando, você se refere a ela não se sentir confortável com um novo nome, com outro nome antigo? Como é que eu posso entender melhor isso? Exato. É tudo uma questão, Paulo, de identificação. Como que eu me identifico? A minha identidade. Eu, quando solteira, eu uso o sobrenome que eu tenho dos meus ascendentes, que traz a identificação familiar, a minha família. E quando eu caso, eu posso adquirir ou não o sobrenome do esposo, como também ao esposo, ao casar, ele pode acrescentar ou não. Isso significa que é facultado aos cônjuges, quando do casamento, qualquer um deles acrescer ao seu sobrenome o sobrenome do outro. Então, é uma questão, hoje, de escolha, é uma opção. E culturalmente, as mulheres, quando casam, elas acrescentam o sobrenome do outro, do cônjuge, do noivo, do seu futuro esposo. Só que, com o passar do tempo, neste caso específico, onde houve o acréscimo do sobrenome do esposo, com o passar do tempo, mesmo casada, ela não está se identificando com aquele sobrenome, ela não se identifica com aquele sobrenome. Porque ela já tem uma carreira profissional, ela é conhecida na comunidade onde ela convive, com o sobrenome de família dela, dos ascendentes. E aí, se sentindo desconfortável, não identificada, ela resolve, no curso do casamento, ela estando casada, veja bem, Paulo, ela está casada, ela resolve fazer a alteração do seu nome para excluir aquele sobrenome que ela adquiriu quando realizou o casamento. Quando ela efetuou o casamento, quando ela casou, ela acrescentou. Então, como ela não está se identificando, ela quer excluir. É possível isso? É possível. Tudo muito simples, tudo muito fácil. Basta se dirigir ao cartório de registro civil das pessoas naturais para fazer esse procedimento de retificação do seu nome, para fins de excluir aquele sobrenome que ela adquiriu com o casamento e voltar a usar o nome de solteira, mesmo casada. Isso era bastante difícil até pouco tempo atrás, né, Joana? Essa prerrogativa, ela veio agora com a Lei 14.382 de 2022, que possibilitou, então, as mulheres fazerem essa alteração. E da mesma forma, veja bem, Paulo, da mesma forma, ela casou, não acrescentou o sobrenome, e agora, no decorrer do casamento, ela quer fazer o acréscimo do sobrenome, porque ela está se identificando no núcleo familiar e as pessoas estão identificando com o sobrenome
do esposo. Então, ela se vê identificada com o sobrenome familiar do esposo e aí a vontade de fazer essa retificação, de fazer o acréscimo. Então, você veja bem, eu posso excluir e eu posso incluir, mesmo casada. Então, essas são situações que são possíveis de serem instrumentalizadas no cartório de registro civil das pessoas naturais. Joana, a documentação para este procedimento. A documentação deve ser apresentada no cartório de registro civil, composta da certidão de casamento, documento de identidade e CPF desta pessoa, vai firmar um requerimento e vai solicitar, então, conforme for o caso, conforme for a situação, para excluir ou incluir o sobrenome. Acontece muito aqui no balcão? Tem acontecido, não com tanta frequência, mas as pessoas começam a saber dos seus direitos, que é possível, e elas vêm até o cartório para fazer essa retificação, ou inclusão ou exclusão. Mesmo casada. Mesmo casada. Joana, e caso a pessoa ela tem o nome do primeiro casamento, ela vem a se divorciar, como é que acontece essa regularização dessa situação? Segundo, claro, a vontade da pessoa. Se ela se divorcia e durante a instrumentalização do divórcio, ela opta por continuar usando o nome de casada, é averbado o divórcio e que ela permaneceu usando o nome de casada. Quando se divorcia, se quiser voltar a usar o nome de solteira, não tem problema. Ela também pode voltar a usar o nome de solteira na condição de divorciada. Mas vamos trazer uma outra situação, Paulo. Quando casou, ela adquiriu o sobrenome do esposo. Ela se divorciou e ela continuou usando o nome de casada. Mas depois de um certo tempo do divórcio, ela resolveu voltar a usar o nome de solteira. E isso hoje é possível. Se dirige ao cartório do registro civil para poder fazer o procedimento. Então, a pessoa não retirou, não excluiu no momento do divórcio, e depois, então, mais tarde, ela começou a pensar, ver que deveria ter excluído e não excluiu, agora, então, ela quer fazê-lo. Pode fazê-lo, sim, sem problema algum. Uma pergunta de curioso. Ela casou, tem o nome do primeiro esposo, quer continuar com o nome do esposo, é o desejo dela, ou não faz questão de retirar, mas arruma um outro namorado, vamos supor, que constitui uma união estável. E ela pode acrescentar, tirar, como é que funciona isso aí? O que pode ser legal? Os mesmos direitos com referência ao casamento, eles são estendidos para a união estável. Se a pessoa ela vive em união estável e ela quer acrescentar o sobrenome do companheiro, ela poderá fazê-lo. Da mesma forma, se não está se identificando, ela pode excluir o sobrenome do companheiro. O que acontece quando, de um segundo relacionamento, a pessoa casada se divorcia, permanece usando o nome de casada e ela vai contrair segundas núpcias. Nesse momento, pelo que se observa, ela não permanece mais com aquele nome que era do casamento anterior. Ela exclui e ou permanece usando daí o nome de solteira dela, ou ela vai acrescentar o sobrenome do novo cônjuge, no caso de umas segundas núpcias, para não ficar aquele nome de um casamento que já não tem mais nenhum vínculo jurídico, que o vínculo jurídico já se extinguiu pelo divórcio. Da mesma forma, a viúva, quando do falecimento do cônjuge, se ela quiser fazer a alteração do seu nome para excluir esse sobrenome do cônjuge que faleceu,
e voltar a usar o nome de solteira, também é possível. Tudo no balcão do Registro Civil das Pessoas Naturais. Aqui na Joana, viu? Isso. Só que tem um detalhe: eu posso encaminhar em qualquer cartório de registro civil, mas a averbação desta alteração ela tem que ser realizada à margem do termo de casamento, quer dizer, aonde a pessoa casou. E hoje, através da central, nós podemos conversar, se comunicar com os registradores civis de outros estados para fazer, de outros municípios dentro do estado, para encaminhar esses expedientes. As pessoas não precisam se deslocar até o cartório onde foi lavrado o registro de casamento para fazer o procedimento. Ela pode fazer no cartório de residência da sua cidade, ali no cartório da sua cidade, e depois o oficial faz a remessa via central do registro civil para fins de averbar. Olha aí, a informação está aqui, viu, gente? É bem fácil, facilzinho mesmo, né? Não temos mais aquela burocracia extensa que nós tínhamos antes. Algo mais que ficou para trás, Joana, sobre esse assunto? É importante frisar que as pessoas tenham esse conhecimento para fins de exercer o direito delas à identidade. Como elas se identificam como pessoa, como elas são reconhecidas no meio social, no meio jurídico, no meio econômico, como que realmente elas se reconhecem. Aí tem essa possibilidade, hoje, muito simples, muito fácil, no balcão do Registro Civil das Pessoas Naturais. E nós estamos aqui para qualquer informação, viu, gente? A dica do cartório Joana Malheiros. Quero desejar a Joana uma boa semana e dizer para o pessoal, precisou da informação, nos procure. Eu que agradeço a oportunidade. Estamos sempre à disposição para melhores esclarecimentos. Se você está nos ouvindo e nos acompanhando, ficou com alguma dúvida, procure o cartório a fim de esclarecê-la. Dica do cartório Joana Malheiros no programa Voz do Trabalhador.